Tá começando mais o Talk da Saúde, aquele lugar para a gente conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Edma Alves aqui, a mais um episódio do Talk da Saúde. Aproveitando esse momento inicial, para quem nos já escuta, já sabe que a gente sempre faz aquele pedido especial de você seguir a gente nas plataformas que você está ouvindo. Assim você informa para a plataforma que você está gostando desse conteúdo e assim ela encaminha para mais pessoas. Então é muito importante, é uma maneira simples e gratuita de você ajudar o nosso trabalho a chegar a mais pessoas, por favor. É isso, galera. Se você está aqui pela primeira vez, curte esse episódio, compartilha. E também a gente tem uma plataforma, que é a nossa plataforma da saúde, www.talkdasaude.com.br. Lá, além dos episódios, vocês vão encontrar muita coisa relacionada à saúde em formato escrito, que é o nosso blog. Nós temos também a parte do Recomendamos, que são alguns cursos, alguns e-books. Então, se você quiser um lugar confiável para entender sobre saúde e da galera que já passou por aqui, lá é o lugar. Confere lá. Mas vamos falar do nosso assunto de hoje, Edma. Hoje a gente vai falar de algo que sempre bomba muito quando vem no Talk da Saúde, é verdade, né? E na nossa bolha também, muitas pessoas estão se interessando sobre isso. A gente vai falar sobre o quê? Eu acho que todo mundo... Olha aí o mistério, né? Não falei, mas tudo bem. Todo mundo já percebe esse assunto na sua vida. Todo mundo fala em algum momento, ai, isso é muito complexo, isso é muito complexo, isso é muito complexo. Mas a gente não sabe muito bem, talvez, o que isso significa de fato. E por que ultimamente a área da saúde tem tomado tanto para si esse nome, Rafa? Por que agora as ciências do movimento, as áreas da saúde, têm falado cada vez mais da complexidade das coisas? Então a gente trouxe aqui hoje um rapaz que já fala disso há muito tempo na internet. Um rapaz. Um rapaz, jovem. Rapaz é bonito, é uma palavra, como chama isso em inglês? Polite. Uma palavra polite. Nossa, tá bilíngue. Tá bilíngue hoje. Os vídeos dele me chamaram muita atenção, Rafa, antigamente, por serem formas de desenho. Então eu acho que isso também já fica aí um diferencial, apesar de ele estar falando de um assunto que na época era bem diferente do paradigma atual, chamava muita atenção, os vídeos prendiam, então já venho acompanhando o trabalho dele há um bom tempo, a gente segue lá, interage nas redes sociais, hoje a gente tem o prazer de estar aqui no Talk da Saúde para tirar bastante dúvida, né, Rafa? Fazer aquela mentoria que a gente já está acostumada e trazendo informação para todo mundo. Ô Pedro, seja muito bem-vindo. A gente está falando aqui com o Pedro Emerson, galera do Resgate do Movimento. É um prazer ter você aqui. Fique à vontade no Toque da Saúde e se apresenta, por favor, para a galera que não te conhece, já emendando como é que esse assunto, a complexidade, entrou na sua vida há tanto tempo atrás, Pedro. Obrigado, meninas. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão assistindo, estão ouvindo. A Edma acabou de falar de um momento bem nos primórdios do resgate. Eu vou chegar lá, é importante que você... É bom saber que você me seguia desde essa época, porque eu vou começar a falar de mim agora, e falar de mim também é falar do resgate, do surgimento do resgate. Então, eu sou profissional de educação física. Ao contrário do que muitos seguidores acham, eu não sou fisioterapeuta, eu não tenho formação em fisioterapia. Durante um momento da minha carreira, eu pensei em ir para o lado da fisioterapia, mas decidi fazer um mestrado mais próximo dessa área, né? Então, eu tenho um mestrado em ciências da reabilitação e hoje eu atuo bastante nessa fase do indivíduo, né? Do aluno. Ele está saindo da fisioterapia e iniciando o treinamento, né? Um processo de reabilitação. Então, tem uma conversa muito grande com o fisioterapeuta. Mas nem sempre foi assim. O resgate ele surgiu em 2017, então já se vão aí 5 anos de resgate, oficialmente, talvez, né, quase 6 anos. Pelo menos assim, quando ele começou a ganhar mais mídia, começou lá no Facebook, vim para o Instagram. O resgate sou eu, sozinho, também, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma grande equipe, sou eu, basicamente, conversando com vocês. Então, quem troca muita figurinha comigo sabe que sou sempre muito acessível ali, eu aprendo muito também, eu jogo as postagens e depois eu vou recebendo os feedbacks, eu vou trocando figurinha e vou aprendendo muito também com vocês que me seguem. Mas o resgate, ele mistura muito com a minha carreira profissional, porque foi quando eu saí um pouco só
da parte prática da educação física, de fazer o atendimento, e comecei a me colocar também como palestrante, como professor, né, assumir uma outra figura dentro da profissão, que sempre foi o meu desejo como profissional de educação física. Eu queria ampliar os limites da nossa profissão, e foi uma ótima maneira que eu encontrei de engajar mais pessoas, trazer discussões, contribuir para a minha área, e também, obviamente, consequentemente, financeiramente, também era uma maneira de eu expandir, enfim, né, a minha área de atuação. E o resgate ele deu muito certo desde o início. A Edma falou dos vídeos, realmente foi a primeira forma que eu encontrei de levar o conteúdo para as pessoas, e bombou muito na época. O Facebook foi uma coisa assim doida, que um dia eu tinha 300 seguidores, eu postei um vídeo, talvez você tenha até assistido esse, que era um vídeo sobre inibição do glúteo máximo, na época que eu fiz. Isso foi no domingo, na sexta-feira já tinha 10 mil seguidores no Facebook, a galera perguntando de curso e tal, eu já tinha um material pronto, mas ainda não era aquela coisa. Isso foi em 2017. E aí eu fui só administrando, o resgate ele foi crescendo, sei lá, acho que 3 meses depois eu já tinha 60 mil seguidores. Foi uma coisa assim, bem caso único, que as pessoas perguntam como é que o resgate chegou. Cara, foi assim. Provavelmente você não vai conseguir fazer o que eu fiz, mas foi assim que eu consegui ter esse alcance. E, então tem muita gente que me acompanha desde então. Tem muita gente nova que está chegando. A semana passada eu fiz uma enquete, né, dos seguidores que estão começando. Então tem muita gente que de 6 meses para cá que está conhecendo o resgate. Então eu tenho que estar sempre também me renovando a forma como eu interajo com essas pessoas. Aí o que é muito interessante? Todos esses vídeos que eu fiz no início da carreira do resgate, acho que eu diria que uns 70% eu já tirei do ar, porque eu já não consigo olhar para aqueles vídeos e falar, cara, eu acho que não é mais por aí, que eu não confio mais nisso que eu estou dizendo, sabe? As coisas mudam. O resgate ele surgiu numa época que eu tinha uma mentalidade totalmente diferente do que eu tenho hoje, tanto como pessoa como profissional. Foi bem um pouco antes de eu começar o mestrado, e eu sofri uma transformação absurda no mestrado. Tá? Eu conheci novos autores, eu conheci novas formas, né, de estudar, de pesquisar. Então, foi um universo novo que se abriu para mim. Então, acabei transferindo isso para dentro do projeto. Então, eu parei com esses vídeos, por mais que muitas pessoas gostem, porque eu comecei a questionar muito da minha atuação profissional e levar essas questões para dentro do resgate. Foi mais ou menos uma época, então eu acho que eu divido o resgate entre 2 grandes blocos assim, da existência, que tinha essa fase que agora eu vou começar a definir um pouco mais, era uma fase mais estruturalista, biomecanicista, cinesiopatológica, que as discussões, elas faziam muito sucesso porque eu corroborava com muito dos pensamentos das pessoas, eu afirmava aquilo que muita gente acreditava. E outra fase é quando eu começo a questionar essas próprias afirmações que eu fazia, né? E agora eu comecei a fazer com que as pessoas também repensassem um pouco a sua própria forma de atuação, que eu acho que é onde está o resgate hoje. Eu pego um pouco dessas afirmações mais que são meio... Está me fugindo uma palavra, mas que são meio que afirmações certas, assim, cara, vamos questionar isso aí, porque eu vou chegar aqui a discutir bastante isso, mas eu pego um pouco dessas coisas que são muito certezas dentro das áreas e, cara, não há tantas evidências para isso, não há tantas evidências para aquilo, que era algo que eu não fazia antes. Então, foi uma época que a galera que me seguia falou, cara, como assim, né? Então, perdi alguns seguidores e ganhei outros seguidores. Então, foi uma época que eu tive mais hater, né? Aquelas coisas de internet, porque a galera começou a bater um pouquinho na frente, mas foi também uma época que eu cresci muito. Então, fechando hoje, eu não tenho mais aquela mentalidade que eu tinha antes, no início do resgate. Eu, e graças ao mestrado, que o mestrado eu não vou fazer a propaganda, mas já falando, é o mestrado da Uniswan, que eu fiz com ótimos professores, né? O Thiago Lemos foi um excelente orientador, que me fez uma grande imersão no universo das neurociências do movimento, do controle motor, e eu comecei a absorver tudo isso para a prática. Dentro das ciências do movimento, estava lá os sistemas dinâmicos, os sistemas complexos, que eu tomei gosto de estudar, fez muito sentido para mim, a gente vai discutir isso aqui mais para frente, e hoje, sim, está crescendo muito esse tema, e eu tenho certeza, e eu quero estar nessa posição de estar fomentando essas discussões, porque eu acho que é para aí que grande parte das respostas que a gente precisa para a nossa prática, para melhorar o nosso atendimento para o nosso paciente, para o nosso aluno,
elas estão nesse universo da complexidade. Você acredita que você saiu, então, de um lugar onde você pegava alguma coisa que já estava confirmada pela ciência e só explanava para as pessoas, assim, confirmando que elas já acreditavam, algumas pessoas, obviamente, e saiu de um papel para onde você foi um cara que, falando de um jeito, coloca talvez a pessoa para pensar, alfineta algumas coisas e coloca a atenção dela para algo que elas nunca questionaram? Você considera isso? Mais uma vez, eu aprendi a estudar, a ler artigos e a questionar a ciência, né? Então, existem muitos autores que corroboram com visões mais estruturalistas, mais cinesiopatológicas. Existem muitos autores. Mas quando a gente começa a investigar, a gente começa a indagar e a ler esses estudos, né, que corroboram em tese, a gente começa a achar muitas limitações, muitas falhas que levam para cá. Então, esse pensamento ele é inconclusivo, a gente não pode fazer tantas afirmações como a gente vem fazendo, como a gente aprende na faculdade. Reabilitação de lesões, reabilitação funcional é um universo muito mais amplo do que simplesmente procurar por algo errado e corrigir. Não há tantas evidências que suportam isso. Então, quando a gente começa a criticar aquilo, eu meio que entrei num limbo de que então agora eu preciso preencher com então qual é a outra forma de pensar, né? Se aquele tipo de relação que eu fazia, ela é limitada, e eu aceito que ela é limitada, porque agora eu entendo essa quantidade de autores, que aquilo que eles estão afirmando, eles não têm tanto poder de fazer essas afirmações, aí sim, eu começo a estudar essas outras áreas, começo a ler outros autores que eles fazem contrapontos muito importantes com aquilo que é o status quo dentro da reabilitação, do treinamento, e é muito importante também, né? Eles começam a pegar essas limitações e trazer à tona que, não, olha só, isso aqui realmente não funciona assim, mas a gente pode pensar mais dessa maneira, e aí dentro dessa maneira a gente tem modelo biopsicossocial, a gente tem modelos de ordem multifatorial, e dentro deles a gente consegue encaixar muito bem a complexidade. Então, sim, eu estou nesse ponto agora de, olha só, existem essas limitações, mas a gente pode pensar dessa maneira. Eu não vou te dar a resposta de que isso aqui está errado. Não, isso aqui está limitado e você pode pensar dessa maneira. Mas as respostas quem vai encontrar são você com o contexto do seu aluno, do seu paciente, mas você pode pensar dessa maneira. Eu acho que essa liberdade que ela foi fundamental para mim e eu gostaria que mais profissionais conseguissem pensar dessa forma e não ficar amarrado a protocolos, ao exercício correto, ao movimento perfeito, enfim, aquelas coisas que hoje já não tem mais espaço. E agora uma curiosidade total mesmo. Sim. O resgate do movimento queria resgatar o que em 2017? Por que esse nome logo em 2017? Talvez hoje ele faça talvez mais sentido, muito mais hoje, do que provavelmente quando você criou. O nome ele acabou ficando, né? Ele começou com um objetivo e que hoje eu não vejo que é um objetivo tão nobre assim, mas ele ficou meio que atemporal, né? Ele conseguiu passar intacto por todas essas mudanças porque ele continua sendo o movimento pelo movimento, né? A reabilitação pelo movimento através do movimento. Eu adoro essa forma de pensar. E todos os benefícios que o movimento, o exercício, tudo isso traz. Mas ele veio muito era uma época que eu estava fazendo muitos cursos dentro da área da fisioterapia e tinha muito aquelas questões de terapia manual, né? Das intervenções, dos tratamentos serem puramente terapias, massagens, acupuntura e tal. Cara, a gente precisa incluir o movimento, né? A gente precisa colocar mais movimento, né? E pouco era discutido nos cursos que eu fazia, então o resgate do movimento veio assim, cara, a importância do movimento precisa estar, e hoje continua, né? A minha conotação para o movimento era diferente na época, e hoje ela é diferente, mas o nome ainda é muito atual, assim, ficou, né? O nome pegou e eu continuo achando excelente o nome. É excelente mesmo. Foi uma invenção certeira. Assim como eu reafirmo o jeito de comunicar, mesmo que reafirmando já conceitos bem estabelecidos na época, o jeito de comunicar que você escolheu da época foi muito também assertivo, chamou muita atenção. Verdade. Ele era dinâmico, ele era visual, então foi muito interessante. Parabéns pela sacada da época. Obrigado mesmo. Acho que a Rafa, que gosta da parte mais da comunicação aqui da dupla, nossa, achava sensacional. Ela mesmo, é o que você falou, tem pessoas te seguindo hoje há 6 meses que você vai ter que repetir a mesma informação que você deu há 6 meses.
mas não importa, ela nunca vai ser a mesma, e a maneira que você escolhe para comunicar ela pode fazer toda a diferença, até, às vezes até num seguidor de muitos anos, que ele fala, caraca, o Pedro me explica isso há 4 anos e eu nunca tinha entendido, ou sei lá, entendi agora muito mais, e, enfim, acho que a comunicação é um... Obrigado mesmo. Mas assim, dava muito trabalho fazer aquelas gravações. Esse foi um dos motivos de eu pensava nisso. Eu não tinha filho, eu não era casado, eu tinha mais tempo livre, então eu conseguia fazer, mas, cara, hoje eu não consigo ver a vida inteira para fazer um negócio de 3 minutos. Aí um ponto, por exemplo, você me seguia desde aquela época, então eu tenho... Assim, eu posso afirmar que alguma transformação, se você continua me seguindo hoje, alguma parte do meu discurso mudou também na sua forma de pensar. Porque você consegue entender onde as coisas que eu falava na época, e se você ainda abre para ver o resgate hoje, as coisas que eu falo, a transformação, assim, o meu objetivo era esse, assim, eu quero mesmo que a transformação ocorra e você venha trazendo as dúvidas, perguntando, porque assim eu cresço também, eu continuo apontando. Essa é a intenção. Vamos entrar um pouco mais no assunto da sua fase atual, vamos dizer assim. Vamos explorar ela. Quando a gente pensa nesse assunto complexidade, provavelmente a gente tem que abandonar algumas coisas para entrar nesse mundo novo. E aí uma das coisas que mais vem assim de contraponto, vamos dizer assim, é o fato do olhar linear. Eu faço isso, eu tenho o resultado isso. Se eu fizer aquilo, eu vou ter aquele resultado. Eu acho que esse é muito difícil para a gente mudar isso. Muito. Por mais que você mostre, explique, a pessoa entenda em outras relações da vida dela, mas no movimento ela sempre acha que é A mais B é igual a B, né? É um exemplo que eles dão. Então, assim, queria que você citasse exemplos práticos agora para quem está ouvindo. Que linearidade era essa que a gente pensava nas ciências do movimento que a gente tem que refletir e se questionar hoje? Então, um dos primeiros passos é entender o modelo vigente, né? Qual é o modelo atual? O modelo biomédico. Bom, então pensa você indo for um consultório médico e você já sabe mais ou menos como é que é o atendimento. Você tem um problema, o médico vai te dar uma solução, vai te prescrever um remédio, vai te pedir alguns exames e vai te dar um diagnóstico. Então pronto, esse modelo, ele é um modelo vigente há séculos, né? Desde que a gente se entende por gente, muito antes da gente nascer. É um modelo que a gente que foi exportado para diversas outras áreas, seja na psicologia, enfim, no atendimento fisioterapêutico e também na prática do treinamento. O profissional, ele é detentor da informação e o aluno ali, ele é mero, agente passivo que está simplesmente recebendo informações e formando. Se é um fisioterapeuta, então ele vai atrás de um diagnóstico, o fisioterapeuta vai dar um diagnóstico dentro da área dele, o psicólogo vai dar um diagnóstico dentro da área dele. Então, a gente tem esse modelo vigente biomédico presente, né? A gente sai da faculdade aprendendo a trabalhar com reabilitação funcional, reabilitação de lesões também dentro desse modelo. Agora, levando para a nossa área, o modelo cinepatológico nada mais é do que o espelhamento do modelo biomédico para as áreas do movimento, para as áreas da reabilitação principalmente. A gente vai identificar alguma falha postural e, a partir dessa identificação, a gente vai partir de uma premissa que eu preciso fazer uma correção, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso colocar dentro de uma normalidade para que essa pessoa melhore sua capacidade funcional ou diminua a dor. Então, são algumas das afirmações do modelo vigente. Linearidade, ou seja, deixa eu só retornar um pouquinho. O modelo da complexidade, ele faz um contraponto totalmente oposto, ele estaria em outro extremo dessa forma de pensar. Mas a gente precisa entender que complexidade não é uma metodologia, não é um método, não é eu vou fazer um curso de complexidade. Isso não existe. Qualquer um que esteja vendendo uma sistematização da complexidade, eu acho que vai se enrolar muito. Assim. Isso daí a gente precisa ter muito cuidado, porque também é uma tendência que a gente tem por causa da forma como a gente aprende. Tornar as coisas mais simples, né, digerir, para que consiga ser digerida. Então, a complexidade ela vai dizer que a complexidade ela pode ser aplicada a qualquer compreensão de sistemas naturais ou não naturais. É simplesmente uma forma de eu definir um sistema com base em suas características. Então, eu posso pegar o sistema meteorológico, por exemplo, né, a formação de nuvens, a formação de se vai chover ou não, e tentar entender a meteorologia através de uma lente da complexidade. Ótimo, faz sentido, porque eu tenho ali muitas variáveis que vão influenciar se vai chover ou não, e mesmo assim eu vou fazer um diagnóstico. Vai chover e não chove. Então tem esse quê de imprevisibilidade,
Então, tem todos os elementos que podem ser explicados pela complexidade. Sistema financeiro, de ações, por exemplo, mercado financeiro, também. Não é um sistema linear que eu consigo prever o futuro. Eu não consigo identificar qual vai ser o valor de uma ação. A gente tenta, né? A gente tenta, graças a Deus, exatamente, porque senão... Aí, beleza, está tudo bem no mercado, agora está tendo conflito na China com os Estados Unidos em Taiwan, agora, acontecendo. Então, já muda totalmente e toma proporções que ninguém sabe como é que vai ser daqui a 2 horas ou amanhã, por exemplo, como é que o mercado vai abrir. Então, uma imprevisibilidade tremenda. E se eu quiser entender como o mercado financeiro funciona, eu posso pegar todos os conceitos de complexidade e ir observando. Então, tem os atratores, vai ter a auto-organização, vai ter as restrições. Eu consigo fazer uma leitura do mercado financeiro aplicando os conceitos de complexidade dos sistemas dinâmicos. Quando eu falar sistemas dinâmicos e sistemas complexos, eles acabam se misturando muito porque eles não são exatamente a mesma coisa, mas eles se complementam, tá? Mas para fins didáticos aqui, eles vamos tentar trazer mais ou menos com a mesma coisa, tá? Sistemas dinâmicos, sistemas complexos, eles estão muito próximos. Então, quando eu falo que eu vou aplicar os conceitos de sistemas complexos na compreensão do movimento humano, é a mesma coisa. Eu tenho N elementos fisiológicos que fazem com que a gente se movimente, com que a gente ande para frente, e eu vou observar esses elementos também sob uma lente da complexidade. Eu estou aplicando essas regras da complexidade no estudo do movimento humano. Então, as regras da complexidade óbvio que são muitos conceitos, né? Como eu falei, estado atrator, auto-organização, e um deles é a não linearidade, que nem sempre uma entrada que aconteça dentro desse sistema, a gente vai conseguir identificar qual vai ser a saída. A mesma entrada, ela pode ter diferentes saídas. Saída de um sistema, nesse sistema, é o comportamento motor. Se eu estou falando do sistema de movimento humano, então, estamos nós três aqui, a gente vai pular de uma mesma altura. Beleza, é a mesma entrada para todo mundo. A gente vai fazer um salto para frente de uma mesma altura. Mas eu posso estimar, mais ou menos, como cada um seria o desenrolar, mas o que vai acontecer tem um grau de imprevisibilidade, pode ser muito grande ou não muito grande, que vai depender da tarefa que a gente que está ditando as regras, que está restringindo as regras de movimento. Então, a abordagem da complexidade é simplesmente a aplicação das regras de sistemas complexos na compreensão de movimento humano. Pode parecer muito esquisito no início, mas quando você entende que, cara, é só isso, então, isso vai te abrir um leque de oportunidades quando você começa a dominar esses conceitos. Não tem tanto... Não é enfeitar o pavão, é simplesmente eu parar de olhar as coisas como A e B, X e Y, certo ou errado, e começar a entender o quê? O que vai me ajudar a entender melhor? O contexto de cada indivíduo. Como aquela altura do salto vai influenciar em mim, vai influenciar em você, vai influenciar na Rafa. Então, eu já posso partir de uma restrição que a gente tem diferente, que, por exemplo, eu sou mais alto que vocês duas. Então, já é uma restrição que vocês têm, que é uma menor altura, que eu não tenho. Então, não sou influenciado da mesma maneira por isso. Talvez o meu desempenho seja maior porque eu sou mais alto. Talvez. Mas a Edma tem experiência com ginástica no histórico dela. Beleza, é uma variável sua. Então, é simplesmente eu começar a observar sobre uma lente da complexidade. Eu começar a coletar esses elementos que podem fazer sentido para o movimento e começar a observar com a interação da tarefa como é que eles vão se manifestando e, obviamente, no final eu tenho o desfecho, que é o controle motor, que é o produto de um sistema de movimento. Assim como o produto do sistema de meteorologia, se vai chover, se vai fazer sol, assim como, o sistema financeiro, se a ação vai subir ou se ela vai descer. Boa essa analogia da lente, né? Na hora que você falou, eu pensei na hora, porque é muito isso, né? Quando a gente está restrito... tudo que ele queria dizer. Não, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha parado para pensar nessa analogia da lente, porque realmente, quando você está funilando, a lente está em um tamanho menor, você vê um ponto muito específico, com limitações. Quando você abre mais o foco, você consegue ver todas as outras coisas. Naturalmente, você vê quantas variáveis estariam influenciando naquilo. Sim. Toda vez que eu escuto assim essas explicações, eu fico pensando, né, em que momento a gente achou que era simples, né, assim, no sentido agora até usando um tipo de sistema. Mas o que você vê, assim, para ficar menos abstrato, assim, na cabeça de quem não é profissional do movimento aqui com a gente? Quais foram as práticas mais lineares, mais clássicas, assim? Eu penso numa, por exemplo, jeito certo de sentar.
Eu acho que é muito clássico, né? Assim, o que você vê de mais pensamento linear na nossa prática, como exemplo? Uns 2, 3, se você quiser trazer, por favor. Tem uma galera que, mesmo dentro da nossa prática, faz muita confusão com... Cara, então se eu estou dizendo que o movimento, né, ele tem essa variabilidade, tem essas coisas, então não há jeito certo de se movimentar. Então, como é que fica o risco de lesão? Aí eu vou falar, então tem um jeito certo de agachar, tem um jeito de sentar, tem o jeito certo de andar, né? Por exemplo, o idoso não pode fazer atividade com impacto. Cara, é uma afirmação muito grande. Chega o aluno falando, meu joelho está doendo, mas, sei lá, eu fiz agachamento há 3 dias atrás, eu acho que é o agachamento. Cara, mas já tem 3 dias, então tem algumas crenças, aí vem, né? O médico falou que eu não posso sentar, não posso agachar. Então, são algumas afirmações para a galera mais leiga que absorve isso, porque o modelo biomédico ele ainda é muito forte, então a experiência do médico, a voz do médico, ela é muito importante, e vai levando isso como verdade. Se, já me estendendo, a gente começar a observar dentro da complexidade, isso vai vai influenciando outros fatores que não são só mecânicos, como, por exemplo, a ideia das crenças. Então, se a pessoa realmente ela acredita que se eu agachar, isso vai aumentar minha dor no joelho, se eu sentar errado, isso vai aumentar minha dor na lombar, então tem um jeito certo, ela começa a se restringir também em relação à sua própria capacidade de movimento. Ela vai evitar algumas posições, algumas posturas, ela vai evitar alguns movimentos, vai colocar uma conotação negativa, e a gente, como profissional, a gente tem pouca experiência, e eu digo isso porque isso é mais recente, de dar muito valor para esses fatores não mecânicos. A gente tende a observar, quando uma pessoa tem dor, por exemplo, se tem dor, então tem algo errado, eu preciso corrigir, eu preciso procurar, porque é aquela lordose, é aquele joelho valgo. Então, a gente tem essa tendência a procurar por erros de movimento, erros posturais. Então, são essas crenças, por exemplo, que a mídia solta, mas que a gente leva para a nossa prática também, porque a gente continua perpetuando. Mas a gente não está interessado em saber como é que está a qualidade de sono, como é que são... O que é dor para o teu aluno? O que é? Você já perguntou? O que é dor? Como é que dor influencia na vida dele? O que é função para ele? Você tem uma definição de função, mas e aí, para ele? A gente não tem o hábito de ouvir aquilo que o nosso aluno, o nosso paciente, ele está trazendo. E ele tem lá todas as informações que a gente precisa para contextualizar o caso dele. A gente também se coloca muito na questão da gente ser o detentor de todas as informações e ele ser o agente passivo. Então, é um modelo da complexidade, pelo menos eu vejo muito dessa forma, que abraça a abordagem biopsicossocial de uma maneira muito grande. Então, a gente começa a colocar o movimento, as questões mecânicas, elas são importantes, mas também são tão importantes quanto as questões sociais, culturais, psicológicas, todas elas afetivas, todas elas estão ali no mesmo patamar, numa mesma prateleira que podem influenciar um desfecho. Você falou alguma coisa, mas eu acho que eu fui bem além, assim, eu acho que eu já tinha falado que eu costumo me aprofundar um pouco. Não, foi ótimo, porque a gente vai entrar um pouco nisso, Pedro. Hoje a gente sabe que com essas mudanças atuais, uma delas é trazer realmente esse discurso de modelo biopsicossocial para os profissionais de movimento, né? E o quanto essas variáveis influenciam na nossa prática, como você muito bem disse. Hoje em dia, o que a gente tem de variável importante para gerir um possível risco de lesão? Acho que foi a Edma que falou no início, uma questão, acho que eu perdi da complexidade, está ganhando bastante... Está ganhando, tá na crista da onda. Na boca do povo. Tá na exatamente, boca do né? Todo mundo está atrás onde da complexidade. O funcional estava 20 anos atrás. Exatamente, né? É uma preocupação minha, sim, esse hype todo em cima da complexidade, porque começa... tem muitos professores de cursos que eu fiz lá no passado, há 10 anos atrás, de coisas que eu não gosto mais, que eu não recomendo mais, que começaram a inserir complexidade, auto-organização, né? Começaram a falar de algumas que não tem nada a ver com complexidade. Simplesmente estão pegando modelos tradicionais, jogando complexidade lá dentro e vendo o que acontece, né? Estão atraindo novos alunos. Então, tem essas... Eu acho negativo isso, mas é importante para a gente fomentar discussões. Mas... como eu enxergo a complexidade, ela está ganhando tanta visibilidade hoje em dia. As pessoas estão começando a entender, sim, as limitações dos métodos mais tradicionais. As pessoas conseguem entender, as pessoas enxergam que a ciência ela se modifica ao longo do tempo, ela vai trazendo novas informações, vai trazendo questões, pelo menos dentro da minha bolha, né, eu tento enxergar isso, as pessoas que seguem, que procuram resgate,
Então, gerir risco de lesão dentro da complexidade é simplesmente mais uma forma de entender como uma lesão acontece e tentar explicar sobre uma ótica da complexidade. Existem excelentes estudos tem muitos que estão no campo da teoria, né, trazendo discussões, e se a gente olhar mais para esse lado, tentar fazer essa organização de variáveis para verificar o desfecho. Então, tem alguns profissionais que, sim, estão fazendo trabalhos muito interessantes e que vão trazer variáveis, vão pegar evidências de estudos mais transversais, como, por exemplo, então, jogadores de basquete, aqueles que foram verificados que têm um valgo dinâmico naquele teste X, eles têm uma incidência maior de lesão ao longo da temporada, beleza, isso é um dado que vai me apontar que valgo dinâmico pode ser algo que eu vou começar a observar em jogadores de basquete. Mas basquete é um esporte que tem bastante mudança de direção, que tem bastante salto, que tem bastante contato. Então, a própria regra do esporte ele vai começar a completar esse quebra-cabeça aqui junto com o valgo dinâmico. O basquete também Então, por exemplo, atletas São pessoas que têm um fêmur de 1 metro de fêmur. Pode não parecer, eu joguei basquete, então eu sempre trago exemplos do basquete assim, em algum momento do meu final de carreira ali, nos 18, 19 anos, o meu quadril já estava embora, era dor tudo sempre, meu joelho também, né? Tem muito da característica do basquete que, assim, totalmente treinado, né? Mas jogando pela faculdade. Hoje eu consigo entender melhor, né? Naquela época era correção. Mas, então, começar a pegar, a qualidade do sono em atletas prejudica o desempenho. Então, sono é uma variável importante para a gente monitorar também. Humor, fadiga. Então, todas essas ferramentas, todos esses elementos, essas variáveis que não são só fisiológicas, se a gente conseguir observar como elas vão interagindo ao longo do treino, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo da temporada inteira, e especificando para cada atleta como eles respondem também a essas transformações, essas interações entre as variáveis, a gente consegue ter um controle melhor do que simplesmente fazer um teste pré-temporada, um teste pós-temporada e fazer coisas. Então, é por aí. Depois que a gente vai falando, então é só isso, sabe? Cara, é simples, não? A gente não precisa tornar o complexo complicado. É totalmente diferente. Não tem complexo e complicado, são coisas diferentes. Então, complexidade é mais ou menos isso. Se a gente estiver falando de reabilitação, de lesões, ou de treinamento, de processo também de tratamento de dor, é ter uma capacidade de monitorar como o sistema vai evoluindo ao longo do tempo. É isso, não adianta eu pegar na segunda-feira e olhar para o céu e falar, cara, o céu está azul, na sexta-feira não vai chover. Cara, não existe isso, eu preciso ver como é que vai monitorar, se vai entrar vento, se vai não sei o quê. Então, é por aí, é uma análise contínua, coisa que não faz parte de um modelo biomédico, por exemplo, tradicional, pelo menos. Fala galera, uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em educação física ou fisioterapia. Provavelmente, se você é assíduo aqui no Toque da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio e a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro, de 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Toque da Saúde tem cupom. Então, se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursofba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Toque da Saúde, sem acento nu e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático, para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente espera lá. Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação. E como a gente está hoje em dia nessa coleta de dados? Eu imagino que a tecnologia vem ajudando bastante. Hoje a gente tem dispositivos que a gente bota a pessoa para usar e a gente consegue mensurar algumas coisas, mesmo que elas ainda tenham um erro antes que alguém fale, não são fidedignas e tal. Talvez para intra-indivíduo não seja tão ruim também quanto as pessoas pensam.
Mas a gente tem a tecnologia, eu imagino, a gente tem bons questionários já hoje, Pedro, também, que a gente possa aplicar nessas variáveis. E você deu exemplo de duas, então são duas perguntas em uma. Como que a gente está nesse cenário de coletas? A gente está bem? Tem coisas fidedignas que a gente possa usar? E se eu preciso de muitas? Quantas, assim, eu preciso analisar umas 10 variáveis? Isso é uma pergunta que eu não faço ideia mesmo, assim. Basta ter 3, 4, 5, vou te dar Por que eu penso nisso? Quando a gente estuda negócios, os caras falam assim, você tem que ter 3 objetivos, e aí depois você tem que ter 3 KPIs para cada objetivo. Não me inventa muito objetivo, senão a empresa não vai saber para onde vai. Crie métricas para você mensurar aquele objetivo, poucas e boas, que realmente afetem os resultados. Eu fico imaginando assim, o que eu coleto do meu cliente? Eu coleto tudo que eu puder? Começo agora a fazer 20 variáveis, 15 variáveis, como está isso mais ou menos? Desculpa, foram muitas perguntas em uma, mas... Não, é ótimo, porque já antecipo, não há um consenso, não há uma resposta certa para essas perguntas. Onde é que a gente está hoje em termos de análise dentro desse universo? A gente está no início, muito no início, porque são análises que elas estão muito mais ainda no âmbito da pesquisa, tá bom? Então, dentro do universo da pesquisa, a gente tem muitas formas de analisar variabilidade motora, por exemplo, coordenação do movimento, utilizando aí a gente vai utilizar fórmulas e estratégias matemáticas não lineares, como, por exemplo, análise de entropia, enfim, é um exemplo assim mais... O que é só para você ver mais ou menos, eu também vou tentar falar de uma forma que quem não é da área da pesquisa ou quem não é da área do movimento consiga entender. A gente tem no método tradicional, mais ou menos, eu vou olhar para uma pessoa agachando e vou observar, posso filmar com a minha câmera o ângulo máximo que ela vai fazer de joelho, por exemplo. Então a pessoa está correndo, eu estou ali olhando de lado e eu vou ver toda vez que ela entra em contato do pé com o chão, como é que está essa flexão de joelho dela. Qual o pico máximo de flexão. É uma coisa bem tradicional que a gente consegue fazer, isso talvez faça sentido para muita gente. Então eu estou vendo ali um movimento acontecendo, eu estou pegando frames do movimento. Então ela vai fazer, sei lá, 50 contatos do pé com o chão, eu vou ter 50 fotos. Mas a abordagem da complexidade vai falar que isso daí não é suficiente para dizer, por exemplo, enfim, como é que o sistema de movimento se comportou de uma maneira geral, porque eu estou analisando somente o joelho numa fase muito específica, no contato do pé com o chão. Mas aí vai ter um estudo que vai dizer que quando o ângulo tal, a pessoa está mais incidência de dor, mas também vai ter outro que vai dizer que não é bem assim, é inconclusivo no final, porque de fato estou reduzindo um monte de variável no controle daquele joelho, no controle daquele movimento, a observar somente uma e tentar explicar o comportamento do movimento inteiro. Então, essa é uma limitação de abordagem de análises mais tradicionais do movimento, e o que tem como contraponto, que aí é onde vem as limitações também da complexidade hoje, ainda em 2022, talvez mais para frente mude. Você pode pegar, por exemplo, sensores inerciais e colocar no joelho, no tornozelo, no quadril, e observar a cinemática do movimento. Então, vou ter o comportamento de cada articulação durante o movimento. Mas aí onde é que vem as transformações matemáticas? Vamos dizer que eu peguei meia hora, sei lá, 10 minutos da pessoa correndo e estão lá inclusos aqueles 50 contatos que ela faz com o chão, mas eu estou pegando agora o movimento, o comportamento do joelho de uma maneira contínua. Eu não quero mais só saber o contato, eu quero saber também quando ela estava no ar, quando a outra perna estava no chão, antes do contato. Então eu vou ver como é que esse joelho ele variou ao longo desse comportamento. Eu posso até comparar um joelho com o outro também, se eu tiver essa capacidade. Aí eu vou jogar algumas transformações matemáticas, eu vou ter o valor, por exemplo, de entropia, que é o quanto, resumindo bem forte, seria uma estimativa de variabilidade daquele joelho, se, por exemplo, ele adotou muitos pontos no espaço ou menos pontos no espaço, e eu sempre preciso comparar com alguma outra coisa, outro joelho, por exemplo. Então, isso é uma análise que as pesquisas elas fazem, elas querem saber. Aí elas podem perguntar entre a pessoa que é experiente, a pessoa que é inexperiente, um joelho com dor e um joelho sem dor, como essas restrições, dor, por exemplo, experiência, elas influenciam no comportamento do movimento. Aí vou encontrar que o joelho com dor, por exemplo, ele variou menos do que o joelho sem dor.
Aí, alguma das conclusões é que, então, uma pessoa com dor, ela explora uma maior variabilidade, ela explora mais recursos motores no joelho sem dor, por exemplo. Enquanto ela tenta, por qualquer motivo, né, pode ser para não sentir dor, aí depende, vai ter dor crônica, vai ter dor aguda, dor simulada, pessoas que passaram por cirurgia vão ter comportamentos diferentes. Então, alguma das conclusões que vem através desse tipo de análise são essas. Analisar a variabilidade motora dentro do âmbito científico está muito relacionado a isso. Então, a gente tem uma quantidade infinita de recursos motores que a gente pode adotar, né? Finito para cada tarefa, por exemplo, e como é que cada sistema ele explora aquela quantidade de recursos motores. O problema é que esse tipo de análise ainda está muito distante da nossa prática clínica, na nossa prática da academia, né? Então, a gente acaba restringindo a fazer nas mesmas análises por enquanto, porque a gente ainda não tem ferramentas, a gente não tem como, ali na hora, não tem um aplicativo ainda que vai nos dar esse valor. Algo, aí sim, é algo complexo e complicado ainda de levar para a prática. Então, a gente tem uma dependência muito grande da tecnologia no tipo de análise do movimento dessa maneira, dentro da área da educação física, da fisioterapia baseada em complexidade, mas nada nos impede de entender a filosofia da coisa, né? Entender que é muito mais relevante a gente analisar o comportamento do movimento inteiro, por exemplo, do que simplesmente eu pegar frames do movimento e fazer uma grande inferência. Porque aquele resultado, aquele movimento do joelho, aqueles picos, aquela restrição, eles fazem parte de um sistema muito maior que pode não ser tão relevante assim. Eu simplesmente dizer, você não está flexionando o joelho, e ponto. Então, logo, o diagnóstico é você flexionar mais o joelho em todo contato com o chão. Isso pode influenciar a como aquele aluno ele explora seus recursos motores, porque eu estou colocando uma restrição agora que antes era uma solução encontrada pelo sistema. Com a melhor das intenções, eu estou fazendo com que o sistema agora ele tenha uma perturbação, aquilo que era confortável para ele já não vai conseguir mais fazer, isso pode ter um efeito reverso, pode sim colocar ele em maior risco de lesão, por exemplo, porque agora ele vai ter que adotar outras estratégias com a mesma demanda que ele estava fazendo antes e não, talvez, enfim, aí a lesão pode acontecer porque o sistema não vai ter a capacidade de se adaptar. Então, a gente está distante ainda de levar isso para a prática, mas aí falando agora da análise de variáveis, nada nos impede da gente levar o raciocínio de que, olha, tem muitas variáveis que influenciam o comportamento do movimento. Então, eu posso pegar aquilo que é mais relevante para o meu aluno, aí sim, preciso pegar 15 variáveis? Não preciso pegar 15 variáveis. Eu posso pegar simplesmente as que são mais relevantes. Tem aluno meu que simplesmente faz monitoramento de dor. Pronto, é uma variável que eu estou analisando, sessão após sessão. Eu posso combinar dor com carga de treinamento. E vejo simplesmente uma relação, uma associação. Se eu aumento carga de treinamento, como é que é a resposta para a dor? Se o objetivo é diminuir dor, o desfecho é diminuir dor, né? Se eu aumento variações de movimento, novos exercícios, como é que isso vai influenciar a dor? Não preciso analisar, por exemplo, sempre... eu posso, em um momento, eu analiso qualidade de sono, fadiga e tal, mas não preciso fazer isso todo dia, por exemplo. Não preciso fazer com que o treino fique também um questionário, ali, alguma coisa muito longe, porque isso também vai ter efeitos que podem ser reversos na prática. Pedro, você falou um pouquinho sobre essas variáveis aí que você lida com os alunos. Enquanto você estava falando, eu estava pensando em algumas coisas, juntando alguns outros conceitos. Existe alguma coisa na ciência falando sobre o autorrelato, por exemplo? O autorrelato no sentido um pouquinho mais profundo. A gente sabe falando de mudança de comportamento, falando de aderência, a gente sabe o quanto a autonomia ela é importante. A autonomia que eu digo é aquela pessoa estar participando daquele processo ativamente. Com relação a essa coleta de dados, existe alguma coisa medindo, falando sobre a diferença entre você questionar um aluno e ele te dizer como está a dor, do que ele sozinho começar a pensar sobre a dor dele e ele relatar isso? Cara, existe. Existe muito... a gente entender o nosso papel como formador de opinião é fundamental na nossa prática para trazer modificações profundas. Eu vou responder isso dando alguns exemplos também, um pouco como é que eu conduzo a minha prática e também como é que eu vejo o movimento e a prática regular de exercício físico como sendo fundamental para... Cara, eu não tenho como controlar muitas variáveis, ou escolher variáveis específicas, mas eu sei que a atividade física regular é muito importante e vai agir como um guarda-chuva em um monte de variáveis, não só físicas, mas também psicológicas, cognitivas, vai melhorar a qualidade de sono. Então, ao invés de eu ficar preocupado, mas dormiu bem, não,
O meu grande objetivo do meu treinamento é com que o aluno ele faça atividade física regular. Ele tenha autonomia, ele aprenda a gostar, caso ele não goste, de fazer atividade física e mantenha esse tipo de comportamento. Óbvio que não é algo fácil para a maioria das pessoas, né? Principalmente quem não gosta de fazer atividade física, mas o meu grande objetivo é dar essa autonomia para a pessoa. Aí sim, eu preciso para isso, como recurso, é trazer, deixar que o aluno ele seja, tirar a passividade dele e torná-lo mais ativo dentro das decisões da sua própria prática de atividade física. Então, eu começo a fazer questões como é que você quer fazer o exercício hoje? Posso te dar algumas opções, ele vai escolher como quer fazer, qual que você prefere, porque eu sei que no final das contas, muitos exercícios podem ter o mesmo fim, né? E se eu estiver pensando ainda mais nessa questão de aderência, é muito importante para uma pessoa com dor e não tem histórico de atividade física, uma pessoa que é sedentária, que primeiro, antes de qualquer coisa, de qualquer correção, que ela se torne mais ativa, certo? E observar como isso influencia a dor. E também depois observar como está a minha qualidade de sono e tal. Então, a questão de como é a dor para ela, muitas das vezes eu não preciso falar nada. Eu quero mais ouvir o que tem dentro desse sistema do aluno, porque ele vai falar. As pessoas que a gente dá a voz para dar, passa o bastão para que ela fale, dá o microfone, ela gosta de falar, ela quer falar sobre a dor. E eu quero entender o que dor significa para ela. Então, tem gente que está sempre com dor. Tem gente que tem uma questão, né? Eu quero saber como ela define dor, ao invés de eu ficar dizendo, cara, então a dor deve ser por aí. Não, eu acho que minha dor é por causa da minha má postura. Cara, beleza. Então tem um fator muito importante de que ela associa a dor com a má postura dela. Quando fico muito tempo sentado, então eu estou vendo o tempo todo ela fazendo correções, ela mantendo uma postura mais rígida, porque ela entende que aquela é uma postura melhor para diminuir a dor dela. Por mais que eu possa estar, cara, isso não faz sentido. Às vezes, exatamente a dor está perpetuando porque ela está mantendo uma postura ali naquela escápula, naquela mais enrijecida, naquela cervical. Mas a ideia desse tipo de abordagem é não ficar fazendo confrontos diretos, certo? E com o tempo, né, com exercícios, com a educação sobre dor do paciente, a gente ir explorando outras formas para diminuir um pouco esse sistema de crenças. Então, é muito importante, como forma também de avaliação, a gente, né, em uma entrevista inicial, ou então no dia a dia, né, porque só a entrevista inicial ela não é suficiente, mas no dia a dia, conversando, a gente vai entendendo mais ou menos, e vai entendendo como interpretar o aluno, o paciente, as suas crenças, a gente conseguir ganhar capacidade de fazer esse tipo de leitura e não influenciar, não agir diretamente, mas sim, então, beleza, se ela está assim, cara, talvez esse exercício aqui possa quebrar um pouco essa rigidez, esse exercício aqui pode trazer esse tipo de benefício, mudar um pouco essa postura, então, se ela está muito prestando atenção na postura, né, um foco muito interno na postura, e, realmente, a dor é algo que leva o foco interno muito forte, eu preciso começar a tirar esse foco interno, eu não vou ficar falando para ela que, cara, esse negócio de postura não tem nada a ver, entrar em confronto direto com crença não é uma estratégia interessante, mas eu posso bolar estratégias que vão fazer com que ela preste mais atenção na tarefa, que ela vai fazer um movimento que ela achava que não conseguia fazer sem perceber, né? Quebrar as expectativas para gerar realmente, cara, e isso tudo está relacionado com também diminuição de dor no longo prazo, não é só o movimento em si, mas essa ganho de autonomia, o ganho da capacidade, é a quebra de expectativas, né, positivas, não consegui, agora consigo. Complexo, né? É complexo, de fato. Mas porque não adianta. O problema é que a gente tenta simplificar o que tem por natureza ser complexo. Com certeza. Eu digo isso também porque, assim, num processo de educação, você tem que começar a realmente questionar as pessoas para que elas vejam aquilo fazendo sentido nela, porque tem muito mais chance de dar certo do que você impor alguma coisa. A gente está batendo de frente com algo que já é muito enraizado na nossa sociedade, algumas coisas, algumas crenças, e também nos profissionais da saúde, né? Então, Sim. Por isso que eu te perguntei isso. Qual seria o movimento, o melhor movimento, melhor que eu digo assim, que realmente tem na ciência vendo que vai surtir um efeito melhor? Como você disse, a pessoa fazer parte do processo, a pessoa refletir, ela começar a encontrar as verdades, e muito entre aspas, dela, o que faz sentido para ela, que naturalmente ela começa a questionar outras coisas, na vida, Sim. no trabalho, porque você disse pra gente muito bem que complexidade está em tudo, né? Não só na ciência de movimento. Sim, e entender que a gente está trabalhando com um sistema que ele é imprevisível, então muitas vezes aquilo que a gente espera um desfecho ele pode não acontecer,
que dor é um fenômeno complexo, lesão é um fenômeno complexo, então a gente precisa aceitar, e também é algo que a gente precisa aceitar como profissional, que vão ter altos e baixos, né? Nem se entusiasmar muito quando tem uma melhora muito grande espontânea, porque pode ter uma regressão à média, e também nem se assustar muito quando passou o exercício, não sei o que, teve uma piora aqui e tal, o aluno não conseguiu levantar, não conseguiu andar, mas também tem uma regressão à média, entender que dor funciona e age, né? A gente tem, eu digo que o profissional, ele tende a ter medo da dor, ele começa a colocar dor como sendo um problema dentro do sistema, algo que um sinal de que tem algo que precisa ser corrigido, que o sistema está com um problema, que está defeituoso. Cara, não, dor é uma resposta natural do sistema. O problema da dor é quando ela persiste durante muito tempo, mas ainda assim é um fenômeno natural. A dor crônica ela é um fenômeno natural, que a gente vai ter uma abordagem diferente da dor aguda, que é coisa para outra conversa, mas entender como é que dor funciona, né, a neurociência da dor, hoje para o profissional que trabalha com movimento, eu acho que é fundamental. Eu acho que não tem como escapar, até para a gente passar essa informação para o aluno sem gerar nocebo, sem gerar mais demanda para o sistema dele, sem gerar mais medo do movimento, sem gerar mais medo de posturas erradas, porque com certeza ele vai abrir o jornal e vai ter, cara, saiu aqui no GE que eu não posso correr. Pronto. Ou ele vai numa exposição, né, Pedro, e vê lá o jeito certo de levantar. Aí vai me perguntar qual o tênis correto. Cara, o melhor você acha, cara. Não adianta, não tem tênis. Eu já acho complexo coletar dados. Aí a Rafa vem e complexiza, sei lá, o jeito de coletar dados. Aí, Rafaela, realmente, muito... Mas você me fez pensar, Rafa, na importância de trazer o cliente, o paciente, na escolha do que a gente vai mensurar, né? Você está me falando que está dormindo muito mal. O que você topa, então, por 3 meses a gente fazer uma análise de mensurar a qualidade do seu sono e tal? Vamos ver se tem alguma coisa e tal. É muito importante trazer ele para esse processo. E eu tô a louca do dado, né? Quem acompanha a gente aqui sabe que eu tenho estudado um pouco mais disso. Mas, Pedro, quando a gente veio com esse assunto, complexidade, vem uma outra palavrinha grudadinha nela, que tá andando assim de agarrado, mãos juntas, que é a variabilidade. Também tem sido muito falado. E uma das coisas que eu gosto de analisar os dados, principalmente coisas muito do passado, coisas antigas, que vira e mexe, eu pego para olhar, botar num gráfico diferente, mudo para ver se me dá algum insight, mas só com os dados eu consigo ter essa noção, assim, né, de, olha, essa época aqui estava muito alta, essa época estava muito baixa. A gente confia demais na nossa memória, e a gente não deveria confiar tanto. Então, fica aqui o meu jabá para coleta de dados, mas a variabilidade, por que essa palavra anda grudadinha com a complexidade? O que você pode nos contar? Eu sei que, imagina, daria um outro podcast só para falar dela. Mas de uma maneira que bem intrigante também. Na verdade, a variabilidade, ela acompanha a gente há muitos anos. O modelo biomédico, ele entende a variabilidade, ele aceita a variabilidade, ele só dá uma conotação diferente para a variabilidade. A variabilidade, acho que ninguém... A questão da individualidade biológica, né, esse termo tão famoso, né, esse princípio do treinamento tão famoso, nada mais é do que entender que existem variações entre pessoas. Agora, pega a sua lente, pega todos os seus filtros, como é que você interpreta essa variação que existe entre as pessoas? Então, o modelo cinesiopatológico vai dizer que existe uma normalidade, quem estiver muito acima ou abaixo dessa normalidade, né, que estiver variando muito para cima ou para baixo, precisa de alguma intervenção para reduzir essa variabilidade. Então, a tendência de modelos biomédicos, a tendência de modelos mais reducionistas é colocar uma conotação negativa na variabilidade. Mas o princípio acaba sendo o mesmo, né? O que é a variabilidade? Vamos dizer, a variabilidade está em diversos aspectos do movimento. Pode ser tanto na variabilidade de resultado, que é o desempenho, né? Eu consigo mensurar aqui os nossos saltos lá no início, quem saltou mais ou menos, a gente vai ver que vai ter variabilidade entre nós três, e também na forma como a gente salta. Então, eu posso fazer talvez uma estratégia mais apoiada no quadril, né, para fazer um salto, vocês podem fazer mais no joelho, enfim, existem várias maneiras de saltar, e se cada um de nós adota uma variação dessas maneiras, a gente já tem pelo menos 3 variações, e a variabilidade motor é isso. Tá? Então, a ideia é que a gente tem muitos recursos dentro do nosso sistema, e dependendo das condições da tarefa, é como a gente consegue explorar essa variabilidade, esses recursos. Então, existe um fenômeno que
o nosso sistema ele não controla diretamente quais são os recursos que a gente vai utilizar, a gente não tem, né, a neurociência ela vai trazer que a gente não tem armazenado como um computador qual é a estratégia que eu vou utilizar para saltar a cada repetição. Isso não é assim que funciona. Então, a ideia de que a gente vai reprogramar alguma coisa é um tanto quanto falha. Tá? A gente não está, de fato, reprogramando todas essas variáveis, todos esses elementos importantes para a angulação do joelho, contração do quadril, enfim, não é isso, porque isso seria algo muito custoso para o nosso sistema, tá? Porque são muitos elementos que ele precisaria controlar a cada repetição, ainda mais contando como ele vai se organizar com o ambiente externo, né, questão de percepção e tal. Então, não é assim. Então, a ideia é que a gente tem muitos elementos, muitas variáveis que o nosso sistema pode explorar, restrita pelas regras da tarefa. Então, a gente não pode fazer uma análise de variabilidade sem considerar o desfecho da tarefa. Tá, variabilidade, beleza, mas para quê? Variabilidade boa, ruim, o que é? É bom ser mais variável aqui, é pior, tal? Mas depende da tarefa que a gente está fazendo. Não tem como fazer uma análise de variabilidade sem analisar o desfecho da tarefa, o objetivo da tarefa. Então, a ideia é que o nosso sistema ele controla os nossos movimentos a partir de uma exploração não regulada da variabilidade. Ele simplesmente tem o objetivo da tarefa, a condição inicial do nosso sistema, então estou em cima de uma caixa. O que acontecer do momento que eu começo o movimento e até o final, isso acontece de uma maneira bastante aleatória pelo sistema, restrita pelas condições da tarefa. Certo? Ele vai sempre tender para a via mais econômica, por exemplo. Então, vamos dizer que a gente está fazendo ali uma série, sei lá, de 15 saltos em sequência. Saltei 15 vezes, depois vem a Rafa, depois vem você 15 vezes. Eu consigo fazer umas afirmações que se eu conseguir analisar o movimento desde a contração muscular, desde a organização angular, né, a relação angular, até um microscópica de disparo de potencial de ação, de recrutamento de fibras musculares, eu vou dizer com certeza que todo mundo aqui, repetição após repetição, nenhuma foi idêntica à outra. Ponto. Então, o sistema ele explora a variabilidade de uma maneira natural, porque isso não é controlado pelo sistema. Então, variabilidade motora é isso, certo? E é bom, tá? A complexidade, sistemas dinâmicos, tu entende que isso é bom, porque se o sistema ele consegue variar, ele também, caso, por exemplo, uma desses recursos, uma dessas combinações entre muitos elementos não funcione por qualquer motivo, ele ainda tem outros recursos que ele pode explorar. Então, restringir variabilidade não é algo bom porque eu estou tirando uma opção do sistema natural, uma opção naturalmente que o sistema poderia adotar. Aí vem, então, essa é a afirmação da neurociência, mas aí vem outras questões que a gente pode discutir. Então, por exemplo, estamos nós três aqui, obviamente que 15 repetições vai gerar fadiga em algum momento na gente. A gente está fazendo sequência, pau, salto. Fadiga é uma restrição a nível do indivíduo que vai influenciar como eu me movimento. Ela não estava presente nos primeiros saltos, mas talvez ali do 10º até o 15º ela começou a surgir. Aí o que vai diferenciar nós três em relação ao desempenho é como a gente vai explorar nossa variabilidade agora. Vamos dizer que a Rafa está vindo de uma lesão de joelho, eu não tenho experiência nenhuma com salto, assim, faz 3, 4 anos que eu não salto, e a Edma está ali, treinando todo dia. Então, o rendimento da Edma pode ser melhor porque você consegue, sob fadiga, sob condições de fadiga, ainda assim, o seu sistema ele consegue explorar outros recursos motores. Eu que estou vindo ali, 5 anos sem fazer saltos, eu posso estar aumentando o meu risco de lesão, porque o meu sistema ele conseguiu, nas 10 primeiras repetições, achar uma forma de manter o desempenho estável, porque é isso que ele quer manter o desempenho estável dentro da regra da tarefa, então, saltar o mais longe possível, eu quero estar ali o tempo todo ganhando de vocês, é isso. Não adianta. É assim que o nosso sistema funciona. Quero manter o desempenho estável. Comecei a cair o desempenho é porque eu não estou conseguindo mais explorar os mesmos recursos que eu estava antes. Logo, a minha variabilidade dentro dessas condições é menor do que a sua, Ed. Porque nós somos diferentes. Então, o meu sistema não é que eu esteja agora usando a melhor estratégia de movimento. Não adianta. Eu posso ensinar a melhor estratégia de movimento, aquela mais eficiente biomecânica, mas quando vem a fadiga, quando vem a dor, quando, enfim, diversos elementos, o oponente aparece bem, diversos elementos, o meu sistema ele precisa ter a capacidade ele precisa ter uma flexibilidade motora para adotar outra coordenação motora, outra coordenação de movimento, outra estratégia coordenativa. Senão meu desempenho vai cair. Se meu desempenho cair, eu perco para você na questão do salto.
E a Rafa, que está vindo de uma lesão de joelho, por exemplo, talvez desde a 10ª, do início da primeira, ela só tem, sei lá, 2 estratégias ali que ela está explorando, porque qualquer outra, ou o sistema dela está com medo, né? Tem aquela questão da cinesiofobia, não quer sentir a dor de novo, não quer se lesionar de novo, questões que não são autodeclaradas, mas estão presentes dentro do sistema. Então, ela sentiu dor, então reduziu mais ainda a variabilidade motora, porque é assim que o sistema funciona. Tem uma questão muito de autopreservação, naturalmente explicável, ele não vai querer expor tantos elementos, o custo-benefício não vale a pena para ele. Então, variabilidade ela precisa ser analisada com uma tarefa muito clara, né, o desfecho da tarefa, qual é o objetivo da tarefa, e também como ao longo da tarefa. Então, pronto, entrou a fadiga, entrou dor, entrou lesão, tem histórico de lesão, a gente vai fazer uma análise diferente. É por isso que não tem uma questão muito de certo ou errado, porque é contextual. E o contexto ele é dinâmico. Daí que vem a ideia da gente poder usar. O contexto ele é dinâmico, ele muda. E é muito comum a gente, quando lida com algum assunto novo, ser muito direcionado para questões de alto rendimento, de esporte, né? Isso tudo que você está falando se encaixa também para uma pessoa, por exemplo, que queira qualidade de vida. Total. Na verdade, todas as pesquisas elas começam no meio esportivo, aí a gente vem pegando a rebarba na reabilitação, na fisioterapia, na qualidade de vida, que acaba simplificando muito mais, porque não existe nada mais complexo do que a gente faz hoje em dia do que o meio esportivo. Então, se a gente consegue ter respostas lá, obviamente que eu traduzi tudo aquilo para o Zé, que está ali com 80 anos, né, com dificuldade de andar na escada, é muito mais fácil fazer, aplicar esses conceitos nele do que, sei lá, no Messi, né, no Cristiano Ronaldo, que está no suprassumo da complexidade. Qualquer redução de desempenho no Messi, eu vou ser muito mais cobrada do que Exatamente. Se eu reduzir um pouquinho o desempenho do seu Zé. O grau de complexidade no Zé é muito menor. Tá? O que é o grau de complexidade? O grau de imprevisibilidade dentro do sistema ele é menor. Então, a complexidade ela é menor. A gente pode ter um pouco desse discurso. É uma forma da gente interpretar também esses conceitos. Só, Pedro, uma dúvida que eu não sei se eu entendi na sua fala. E aí você disse que restringir alguma variabilidade pode não ser tão bom porque, poxa, o sistema ele tem que ser explorado, usado, mas isso acaba sendo, às vezes, intencional e pode ser intencional pelo profissional, certo? Sim, a tradução, na verdade, restrição é porque falta uma palavra melhor para constraint. Constraint seria o termo original do inglês, que seria, de fato, alguma coisa que limita, tá? Mas aí se a gente for jogar no Google Tradutor, está relacionado à restrição, mas aí quando a gente traz para restrição, a gente tende a colocar uma conotação negativa na palavra. Então, constraint seria o termo melhor, mas por falta de tradução eu uso restrição. Restrição não é necessariamente ruim. Eu posso restringir variabilidade para guiar um sistema a encontrar uma solução motora que eu ache melhor, por exemplo. E existe toda uma abordagem de aprendizagem baseada nisso, que é a abordagem baseada em restrições, ou Constraint-Led Approach, que tem todos esses conceitos, da gente criar, por exemplo, um cenário, um ambiente, um desenho ali de exercício, que as únicas soluções motoras disponíveis para o aluno, caso ele chegue no objetivo, é utilizar determinada estratégia de movimento. Isso é totalmente válido. Eu estou restringindo para quê? Para aumentar a variabilidade depois. Vamos dizer que a Rafa, com o histórico de lesão dela, ela não consegue fazer determinado movimento, ela sempre usa o mesmo recurso. Então, eu vou criar um desenho de exercício que é a única... Para ela solucionar aquele exercício, ela vai precisar adotar outra estratégia de movimento. E não vai ser declarada. Eu não vou falar, porra, faz assim, dessa forma. Não, eu quero que o sistema também desenvolva a capacidade. Aí que eu acho muito interessante essa abordagem. Eu quero que o sistema dela se torne mais proficiente em encontrar soluções motoras. Isso é autonomia de movimento. Não é ter sempre alguém dizendo que vai fazer. Não, para mim, a melhor das condições é que ela continue tendo a capacidade de encontrar soluções motoras. Perfeito. Edma, alguma dúvida mais? Porque eu ficaria aqui até 5 horas da tarde. Isso aí é mentoria, por isso que ele tem muitos cursos, Rafa, porque isso aí é mentoria para mais de hora, mas eu sou super sasatispeita. É papo longo. É papo longo. É um muito bom. Acho que ele tem que ser trazido com calma para as pessoas. Para trazer só para falar de variabilidade motora. A gente gosta desse assunto também. É verdade, é um dos assuntos favoritos. Está subindo cada vez mais no meu ranking, no top 3. Com certeza as pessoas gostaram muito. Como eu disse, é um assunto onde as pessoas têm buscado muito. Não é à toa que toda vez que a gente fala um pouco sobre isso,
bomba muito, são dos nossos assuntos mais ouvidos, realmente, falando sobre esse novo conceito, novo não, né? Bem antigo, mas que está vindo agora. Exato, esse ele é bem antigo, né, cara? A gente está só revisitando. As pessoas realmente estão estão entendendo um pouco mais agora. Então a gente queria muito te agradecer e a gente vai entrar agora, Pedro, em umas perguntas que a gente faz para todos os convidados aqui do Toque da Saúde, tá? E óbvio Sim. que muitas delas são bem complexas. A primeira já é logo de cara, o que é saúde para você? Cara, saúde para mim, aí eu vou dizer, porque é para mim, né? Não é a ideia que eu quero Sim, claro. colocar como um conceito de que Pedro, pessoa física. Para mim, né? Isso, pessoa física. Cara, hoje é um momento que eu estou me sentindo bem saudável, porque eu voltei a fazer atividade física da maneira como eu gostaria, né? Eu estou com 34, vou fazer 35 mês que vem. Se eu conseguir chegar aos 40, como eu estou hoje, eu já estou muito satisfeito, assim. Então, zero dor, zero problemas, né? Zerado de lesão, me sentindo saudável, acho que estou me sentindo saudável, isso para mim é muito positivo. Estou fazendo atividade física regular, já tenho pelo menos uns 2 meses e da maneira como eu gostaria. Mas em 2020, no meio da pandemia, cara, foi o pior ano da minha vida de sedentário, de dores e tal. Não conseguia fazer atividade física, isso estava me gerando estresse e tal. Então, se eu conseguir chegar aos 40, como eu estou hoje, não como eu estava 2 anos atrás, cara, ótimo, estou saudável, estou satisfeito à beça. Então, eu acho que saúde é ter essa consciência de que você está se sentindo saudável. Certo? Não é simplesmente algo, um estigma, uma coisa assim, de um rótulo de como você deve ser. Estou me sentindo saudável, isso é saúde para mim. E uma experiência inesquecível. Ser pai. Ser pai. Vocês têm filho? Não, por isso que eu estou curiosa. Então, é meio que só vou entender quando tem filho. O quanto é inesquecível. É difícil explicar para quem não tem, porque é algo único, assim, é surpreendente, é uma aprendizagem diária, é uma montanha-russa de emoções, né? Você erra muito, você aprende com seus erros, você se arrepende muito, você fica muito feliz, você fica muito orgulhoso, não tem monotonia, é uma parte minha, né? Uma herança genética que está ali no mundo, sabe? É como se fosse é uma parte minha que eu soltei no mundo e eu tenho que cuidar disso agora. Sabe? Então, é uma experiência única. Imagino. Recomendo a todos passarem, mas não é fácil, né? Com moderação. Esteja preparado. Com moderação, estejam preparados, assim. Ou melhor, vocês nunca vão estar preparados. Esse é o problema. Ninguém nunca está preparado. Na real, ninguém nunca está preparado. É verdade. E agora imagina que você pode escolher uma pessoa, aquela pessoa que você sempre quis conversar, perguntar algumas coisas, para dar uma caminhada. Quem seria e por quê? Eu nunca fui bom nesse tipo de pergunta. Eu sempre achei elas muito profundas e eu ficava pensando, caraca, Marquês... Peraí, você não se considera um cara profundo? Não, mas esse tipo de pergunta eu acho, caraca, maluco, quem, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade de algum tipo de idolatria, assim. Eu tenho muita dificuldade de, cara, ser fã de alguém, uma coisa assim. Então, eu costumo admirar muitas pessoas que tem histórico de superação, pode ser esportista, pode ser músicos, pode ser... Então, por exemplo, porque sempre acaba ficando muito clichê, mas se eu pegar Michael Jordan, por exemplo, que tem um histórico de superação, seria alguém que, eu não queria nem falar nada, mas só ouvir, mas tem muitos esportistas que entrariam nisso também, sabe? Mas essa pessoa seria, então, do esporte? Não necessariamente. Histórias de superação, elas tendem a me motivar. Tem um cantor, o James Arthur, não sei se vocês conhecem, mas ele participou desses British esses programas de auditório, o American Got Talent, e tem a versão inglesa, isso foi, sei lá, em 2009. Eu acompanhei desde o início, sabe? O cara hoje está estourando aí, mas eu vi desde o início onde ele começou, lá no Porão e tal. Então são pessoas que eu gostaria, assim, de parar e ouvir, sabe? Cara, só ouvir. Histórias de superação, elas tendem a me motivar e eu acho que enfim, me empurram para frente, assim. E se você pudesse ter uma habilidade ou um superpoder, qual seria e por quê? Porque é profundo. É profundo, aí vem a criança, né, dentro de você. Você me teletransportar, né, a questão de voar, mas tentar manter o pé no chão, algo mais tangível. Hoje, a minha habilidade seria gerir melhor meu tempo, assim, né, que já... Depois que você tem filho, você vê que o tempo ele passa de uma maneira diferente, ele é escasso, você tem que abrir muita mão de tempo e conciliar isso com o trabalho é muito complicado. Então, eu acho que eu já melhorei muito, mas eu ainda tenho
essa questão de gerenciar o tempo de trabalho e de produção, eu acho que é uma habilidade que eu gostaria, mais tangível, né? Não é um superpoder, desculpe desapontá-las, mas é algo mais tangível de que eu consiga atingir isso. Já tiveram aqui falando que para passar mais devagar, mas era isso que você queria fazer? Passar mais devagar Cara, ou aumentar? não queria passar mais devagar, não. Né? Os primeiros 3 meses de paternidade já foram muito devagar, mano. Mais devagar não quero, não. Só administrar, né? Tá passando rápido agora e eu quero pegar esse trem em movimento, sabe? Entrar no ritmo, porque eu ainda estou um pouco mais devagar. Ou então, a gente aí, com essa resposta, que a gente agradece mais ainda, né, Rafa? O tempo dele aqui com a gente. É verdade. De estar aqui com a gente compartilhando o seu conhecimento. Ótimo. Muito obrigada mesmo. E a galera que já deve estar em cólicas, que você falou, muitas pessoas que te conhecem sabem que você tem curso. Para quem não conhece, você tem uns cursos maravilhosos. Inclusive, eu já fiz um. Recomendo, galera. Onde é que a gente te encontra? E tem algum curso aí? A gente vai ao ar agora. Nós estamos no final de agosto. Tem alguma entrevista? Na verdade, eu acabei de finalizar o lançamento de um curso agora em julho. Tá? Foi a primeira turma do curso Fora do Padrão, que é um projeto novo que eu estava há 1 ano fazendo, que aí eu ensino também como monitorar sistemas complexos, eu apresento a planilha de monitoramento, que é altamente versátil para vários profissionais, tem algumas sugestões de como a gente pode criar exercícios dentro dessa lógica, né, dentro desse filtro. E então eu acabei de finalizar a primeira turma, a ideia é que eu abra mais uma turma até o final do ano, mas tem algumas aulas ainda que eu preciso entregar para gravar e tal. E, enfim, foi um enorme prazer, principalmente porque eu parei de fazer o curso presencial por causa da pandemia, ainda pretendo retornar em algum momento no que vem. Então, esse curso online, todo o meu conhecimento sobre sistemas complexos, sistemas dinâmicos, na prática, na avaliação, como é que eu conduzo na minha rotina, ele está dentro desse curso. Então, eu gostei muito da turma que se formou. E agora o Resgate, né, vocês podem me encontrar no melhor canal, é o Instagram do Resgate do Movimento, @Resgate do Movimento. Lá vocês falam direto comigo na DM, eu sempre respondo quando posso, mas tendo sempre a responder. E agora estou desenvolvendo um sistema de assinatura, um serviço de assinatura por Resgate, tá? Que todos esses artigos que eu leio, que eu organizo, que eu disponibilizo no Instagram, eles vão estar catalogados de uma forma digerível. Estou tentando fazer algumas traduções dos principais artigos, colocando os principais pontos, a importância deles, para a galera que gosta de estudar, que quer trilhar seu próprio caminho. Todas as lives que eu vou fazer nesse período, também elas vão estar disponíveis para a galera assistir depois. Alguns encontros, mais ou menos como esse aqui, por exemplo, que são verdadeiras aulas, né, trocas de experiência, também vão estar dentro desse serviço de assinatura, que vai ser pioneiro no Resgate. Eu ainda não fiz isso, então estou com o pessoal da Hotmart trabalhando em cima disso, eles estão me assessorando bem, vai vir um produto bem legal aí até o final do ano. Legal, tem uma previsão? Final do ano? Final do ano, eu gostaria muito que início de outubro, final de setembro, eu já tivesse uma primeira versão desse. Aí vem o superpoder do tempo. Legal. Pra gente conseguir fazer. Cara, e passa muito rápido, cara. Passa muito rápido, é impressionante. Quando viu, já são no final de agosto, daqui a pouco. É isso, foi ótimo. Obrigada, Pedro. Galera, por favor, esteja lá no Instagram dele, acompanhe tudo. E você já percebeu que todo mundo precisa saber desse conteúdo, né? Todo mundo precisa estar por dentro, então compartilha, por favor, pra gente o máximo possível. Com certeza. Mais uma vez o convite, foi um enorme prazer estar aqui. Obrigada, Pedro. Galera, até aqui. Compartilha, porque quando você começa a se aprofundar, você vai ver que isso não tem só a ver com movimento, então não tem dúvidas que isso vai acrescentar na sua vida. Por isso, você que está ouvindo a gente, compartilha com todo mundo, seja ela da área da saúde ou não. Não é isso, Edma? É isso. Obrigada que chegou até aqui. Um beijo, valeu. Valeu, galera.